partindo para a segunda pergunta, seria se há documentos oficiais da igreja que condenam diretamente a gnose, Olha, por acaso. o documento mais recente que faz alusão praticamente direta é o documento de Bento XVI, né, que é intitulado Deus Caritas Est, que faz uma condenação mais explícita. Só que os primeiros pais da igreja já tinham ali textos e inúmeros documentos, desde os Atos dos Apóstolos, quando aparece Simão, o mago ali, que já estão dizendo, ora implicitamente, ora explicitamente, contra a gnose. Né? Outro exemplo é Santo Irineu de Lyon, no seu Adversus Aereses, onde ele está condenando, né, e refutando a falsa gnose. Tá? Então, assim, nos concílios, nos combates contra os primeiros gnósticos, nós temos textos já condenando as concepções e também outras encíclicas condenando as sociedades secretas. A gente pega o Humano Genus, de Leão XIII, é uma condenação, entre outras, condenando a própria maçonaria. Tá? Então, assim, já são condenações às sociedades secretas que bebem de fontes, sem dúvidas, gnósticas. E não necessariamente seria preciso que a igreja condenasse formalmente cada erro, porque, como você mesmo explicitou, a gnose é muito diversa. Então, se a igreja tivesse que toda hora lançar um documento contra a gnose, seria um por semana, porque Exatamente. assim a gente pode condenar com base nos princípios errôneos que nós encontramos já condenados pelo magistério ordinário universal da igreja durante todos os séculos, né? Até, por exemplo, o catarismo é um tipo de gnose, e o catarismo foi Perfeito. condenado. Então, só que a gente vê a New Age, ela é um pouco cátara, ela é um pouco... Teosófica, né? Isso, então não é necessário algo direto e formal, mas indireto, desde que os princípios sejam os mesmos daqueles já condenados, dá para inferir sim uma condenação, no sentido que é uma doutrina que de fato se desvia da doutrina da Igreja Católica. Essencialmente. Isso que as pessoas precisam entender. Assim, o núcleo, né, do pensamento gnóstico, ele se diferencia essencialmente da doutrina da igreja. Não tem como, assim, por todos os lados que a gente olha, não tem como a gente fazer um certo sincretismo forçado aí. Nós sabemos que existem muitas infiltrações, né, sobretudo no tradicionalismo católico, uma tentativa de mesclar ali catolicismo com gnose, só que ao fim e ao cabo é impossível. Então, assim, tem algumas coisas, Luigi, que inclusive eu falo bastante no meu canal para as pessoas, existem certos elementos da doutrina católica que são essenciais para compreender. Por exemplo, os dogmas. O dogma da Trindade, né? O dogma da união hipostática, importantíssimo. A cristologia é importantíssima para o combate à gnose. É uma questão assim essencial de se compreender. Né? A mariologia, né? Os dogmas marianos são essencialmente para combater a gnose, sobretudo do eterno feminino, né? Que compara Maria com Lilith, com Vênus, com Ísis, né? Inclusive Madame Blavatsky, que tem um livro chamado Ísis Sem Véu, onde ela defende ali o eterno feminino, né? A Gaia, tudo isso. Então, assim, os dogmas católicos são essenciais. Não é à toa que eles tanto atacam, tanto querem esvaziar, nesse sentido gnóstico, os dogmas da igreja. Aquela coisa do Leonardo Boff, por exemplo, Igreja do Poder e a Igreja do Carisma, que é uma coisa bem joaquimita, inclusive, né? Bem historicista. Então, tudo isso é essencial. E, então, claro, como você bem pontuou, condenando os princípios e fazendo esse contraste com os dogmas e com a doutrina, a gente consegue compreender.